O ano era 2006. Eu tinha acabado de me mudar de São Paulo para Belo Horizonte. Fui contatado por um outro developer também de São Paulo e também morando em Belo Horizonte com um pedido de ajuda num projeto. Ele faria parte de Flash e eu faria parte de PHP. Ele havia sido terceirizado, o que me colocou na posição de quarteirizado, se é que essa palavra existe. Funciona assim. O cliente contratou um cara que me contratou. Isso quer dizer que eu mal tinha ideia de quem era o cliente e tratava apenas com este cara que me contratou. Estou aqui deliberadamente omitindo nomes. Chamemos de cliente, o cara do interior de São Paulo e o cara que me contratou. 3 pessoas e eu. Após 2 ciclos de desenvolvimento, veio o primeiro momento de estranheza. Logo após eu ter enviado uma boa quantidade de funcionalidades a serem validadas. Após uma semana sem que eu tivesse qualquer notícia do meu companheiro de projeto, o contato veio não dele, mas de quem eu tinha contratado. Um e-mail seco, perguntando quando eu entregaria a minha parte e dizendo que meu atraso estava atrasando o projeto. What? Gosto de pensar em mim mesmo como uma pessoa ponderada e que pesa situações antes de tomar qualquer atitude, mas meu sangue quente me desmente o tempo todo. Na mesma hora, peguei o carro e dirigi até a casa do colega de projeto. Mostrei para ele minha contrariedade e ele respondeu de forma displicente. Esquenta não, esses gringos querem tudo para ontem. O quê? Gringos? Foi então que descobri que o cliente era um canadense de Quebec e que o cara do e-mail ríspido era do interior de São Paulo, neste projeto contratado para ser o gerente. As coisas começavam ali a ficar mais claras. Também ficou evidente o fato do atraso ser daquele que estava na minha frente, contando toda a história. Ali eu percebi que havia entrado numa roubada. Mas permaneci. Meu faro captou algo doce ao final da história. Foi apenas um feeling, e me agarrei a ele. A partir daquele dia, o andamento do projeto foi ladeira abaixo, com e-mails dia sim, dia não, cobrando a entrega. Não respondi nenhum deles, me limitando a redirecionar para o cara que tinha me contratado, que irritantemente se mantinha calado. Aproximadamente 3 semanas depois do encontro, ele me liga pedindo para eu entregar o mais rápido possível o que estava faltando, pois o gringo estava vindo para Belo Horizonte. Queria uma reunião para explicações e um plano de ação para finalização e entrega. Pior, queria também a minha presença. Eu poderia ter me recusado a participar, mas queria conhecê-los. Minha maior preocupação foi: não falo inglês, como vou me comunicar com o gringo? Chegou o grande dia. Fui para o escritório do cara e estranhei ele não ter se oferecido a ir ao aeroporto buscar os visitantes. Eu teria feito isso, principalmente se estivesse carregando uma mala cheia de culpa pelo atraso do projeto. Mas ao contrário, ele se mostrou muito contrariado com a visita. Chegam os caras e após as apresentações de praxe, começa a reunião. As desculpas de sempre foram desfiadas. Alguns outros projetos tiveram problemas, minha filha ficou doente. Para piorar, meu computador queimou. Minha vergonha alheia só aumentava. Ao final do dia, combinamos que o gringo ficaria na cidade para nos dar assistência até que a entrega fosse feita. O outro voltou para sua cidade no interior de São Paulo e não tive notícias por muito tempo. Hoje somos amigos. E assim começava minha amizade com Jean, o tal canadense que morava em Miami, que adorava o Brasil e falava português fluentemente. No decorrer dos dias, tive contato com a situação do projeto e soube dos conflitos de Jean com seus 2 sócios, desde o primeiro momento, contrários à contratação de pessoas de fora dos Estados Unidos. Jean era cobrado diariamente por sua sócia, que era uma pessoa particularmente desagradável. Me solidarizei imediatamente com ele, que saiu dos Estados Unidos para tentar salvar seu investimento, e me tornei seu cicerone, passando diariamente em seu hotel para levá-lo ao escritório onde trabalhávamos para concluir o projeto. Eu e minha esposa, na época, o levamos para conhecer Belo Horizonte. Levamos a bares e restaurantes, churrasco na casa de amigos e até para jantar na casa de minha sogra. Posso dizer que ali nasceu uma boa amizade. Sob sua supervisão a coisa andou, e em 2 semanas ele estava com uma versão estável. Pagou o restante, pediu o código-fonte e saiu sem dizer obrigado. Achei digno. E voltou para Miami. Pensei que não teria notícias tão cedo, a não ser um ou outro pedido de correção dos meus scripts PHP. Porém,
Fui surpreendido por uma ligação no Skype 4 dias depois. Era Jean me agradecendo por todo o suporte, não apenas logístico, mas emocional, pois ele veio ao Brasil sob grande pressão, não teve a recepção adequada, mas ainda assim saiu bem impressionado, e por isso ele me agradecia. Mas o motivo principal da ligação era para perguntar se eu estava disposto a trabalhar num outro projeto de um cliente dele. Aceitei, e este foi apenas o primeiro de alguns projetos nos quais trabalhamos juntos. Foi uma bênção, pois eu estava com dificuldades de conseguir clientes em Belo Horizonte. Passei a ter contato diário com Jean e, em determinado momento, pedi para conversarmos exclusivamente em inglês. Eu já escrevia e lia muito bem, porém não conversava nada. Ele topou. E o fato do inglês não ser seu idioma nativo, que é o francês, facilitou muito minha compreensão do que ele me dizia. Com isso, eu já me preparava para o que estava me esperando. Em 2008, eu coloquei na cabeça que precisava obter meu visto norte-americano. Eu não tinha projetos, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um feeling, uma coceira, algo persistente e que não conseguia explicar, mas que me movia. E eu fui. Levei a esposa para São Paulo, que em determinado momento da fila de 4 horas me xingou e brigou comigo. Não sei por que eu estou aqui. Eu odeio os Estados Unidos. Ela apagaria a língua pouco tempo depois, ao se apaixonar pela Flórida. Mas voltando à minha relação com Jean. Em fevereiro de 2009, ele me disse que um potencial cliente o procurou para que ele iniciasse um grande projeto. Deveria ser desenvolvido em Flex, armazenando dados no servidor. Perfeito para o que eu fazia na época. Havia apenas um detalhe diferente a ser observado. A pessoa contratada deveria iniciar o projeto nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas. Era a chance que eu, sem saber, estava esperando. Após alguns meses de planejamento, com protótipos sendo desenvolvidos, enviados e retornados, longas conversas com meu primo, meu sócio na época, embarquei em agosto de 2009 para 3 semanas em Orlando, onde conheceria Steve, meu primeiro cliente internacional e para quem trabalhei até o fim de 2014. Não cheguei a morar lá, mas num período de 5 anos eu viajei mais de 20 vezes, o que chamou a atenção das autoridades, que me tiraram o visto durante o processo de renovação, visto este que não tenho até hoje, e ele me faz muita falta. Há muita história depois disso. Foram 5 anos de projeto, com idas e vindas, altos e baixos e muita cerveja no pub da cidade de Cocoa, Flórida, onde fica a sede da empresa. Mas não há tempo hábil para contar e nem vem ao caso para este podcast. Esta história me ensinou 6 lições. Primeira, ajude. Se estiver ao seu alcance, ajude. Ter ajudado o Jean me foi fácil, pois ele estava acima. Ele tinha o dinheiro e ele tinha os contatos. Difícil é ajudar quem não pode lhe dar nada em troca, e este é o melhor exercício. Ajude. 2. Esteja preparado. Eu não sabia que precisaria do meu visto e nem precisaria falar inglês. Mas tinha um objetivo e estes eram os pré-requisitos. Mesmo sem ter algo em vista, eu me preparei e quando a oportunidade se apresentou, eu tive condições de aproveitá-la. Dizem que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Não acho que tive sorte. 3. Aprenda inglês. Os melhores conteúdos técnicos estão em inglês. Não técnicos também, desenvolvimento pessoal, por exemplo. As melhores respostas no Stack Overflow estão em inglês. E se seu objetivo é uma carreira internacional, saber inglês é o principal requisito. 4. Soft skills. Saber conversar e ter uma cadência adequada, saber ouvir, falar corretamente, se fazer compreender, saber falar de si, ser simpático. Tudo isso é conhecido como soft skill, habilidades não técnicas. Elas são fundamentais na arte do convencimento. E quem domina esta arte nunca passa por necessidade. 5. Comece o quanto antes. Não espere estar preparado para começar. O processo faz parte da preparação. Por exemplo, de tempos em tempos eu mando currículo e me candidato a vagas de emprego. Não tenho nenhuma intenção de sair da empresa atual, porém, se preciso for, é melhor que eu esteja preparado para encarar um processo seletivo. Mesmo os mais tecnicamente preparados sofrem nas primeiras entrevistas. Número 6. Aprenda a pedir ajuda. A maioria das pessoas só pede ajuda em momentos de desespero. Isso é errado.
Sozinho, o caminho é muito mais longo e difícil. Ao planejar, inclua pessoas-chave que podem lhe ajudar a conseguir chegar ao seu objetivo. Na hora certa, acione-as. Muito obrigado.